Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Nossa, olha a galera chegando, Michael, Catarina. Nossa, agora já começa a ficar nervoso, né? Porque começa a chegar uma galera de peso aí, a gente tem muito a contribuir. Fico muito feliz. Obrigado, Michael, Catarina. Evidenciar aí o trabalho das pessoas que eu conheço, Wagner. Nossa, bastante gente. Dr. Edson. Chegando aí a Bruna, Dandara, olha só, que legal, gente, quanta gente aqui, que bom estar com vocês aqui. Hoje a gente vai conversar sobre experiência. Só me faça algum sinalzinho aí se o som tá legal, se tá chegando bem para todos, se tá certinho, só para a gente não começar aí correndo algum risco de não estar me ouvindo. Tá, todo mundo ouve bem? Tá legal? Perfeito, obrigado. Bom, se vocês quiserem, ó, a Lorena que vai participar conosco aqui, Thalita, Titio, o Dr. Gaspar, gente, agora começa a chegar a galera assim que exige bastante de nós, né? Então vamos lá que isso é bom, isso é positivo, isso é saudável. Como a gente vai falar sobre experiência sensorial, né? A gente vai ter um papo aí com a Lorena, a arquiteta Lorena Barros, da Arquitetura Conexiva. A gente vai bater um papo sobre isso, a gente vai tentar promover aqui para vocês. A gente sabe que no espaço de uma live é um pouco apertado para passar conhecimento, tentar fazer experiência, mas a gente montou um esquema que a gente acha que a gente vai conseguir levar vocês até vocês isso, né? A Lorena também trabalha com a questão de pesquisa na área de neuroarquitetura, ela já se dedica a isso há algum tempo, então a gente achou legal ter esse diálogo, trazer essa proposição para vocês. Como a gente vai falar de experiências no espaço, como que o espaço pode promover experiências, vamos tentar fazer alguns ensaios aqui com vocês também. Se vocês conhecem alguém que pode se interessar por isso, tem uma setinha aqui, um aviãozinho aqui do lado. Se quiser mandar o link dessa live para alguém, fique à vontade aí que vai ser um prazer. Eu vou chamar a Lorena aqui para o papo, e ela também vai conversar um pouco a respeito do trabalho dela. Acredito que em relação a mim, a maioria aqui já conhece, depois a gente pode conversar um pouquinho também. Enfim, caso durante a live, já deixar bem claro, se caso durante a live vocês perceberem que alguma pergunta que vocês lançaram não foi respondido, porque acaba passando muito rápido, às vezes é complicado a gente estar concentrado para falar e acompanhando os questionamentos, fiquem muito à vontade para depois lá, aqui mesmo pelo perfil, mandar suas perguntas ali no direct, no privado, vamos responder a todas sem a menor sombra de dúvida, que às vezes aqui no ao vivo a gente não consegue acompanhar, tá bom? Vou chamar aqui a Lorena para ela participar conosco. Vamos trazê-la para o time aqui. Só deixa eu localizá-la. Aqui. Vamos lá, vamos achar a Lorena. Muito. Vamos lá. A Lorena está entrando para a gente bater esse papo. A bem da verdade, a Lorena vai puxar um pouco do comando aí também. Peraí que eu julguei que tinha adicionado a Lorena. Só um segundo. Então, a gente está só aguardando aqui da Lorena lá. Lorena, isso, agora a Lorena está entrando. Sim, Muito oi. bem. Vai Boa dar para noite, trás um Lorena, pouquinho para tudo me bem? verem melhor. Bom, boa noite, Deixa eu Lori. dar uma baixadinha aqui na minha câmera, porque Estão essa me segunda ouvindo? tela corta. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, o som tá perfeito. Então, Lorena, antes da gente começar o nosso papo, até eu queria que você se apresentasse, né? E aí até trazer para as pessoas que estão aqui conosco qual foi a sua ideia dessa live. Sendo bem honesto, isso aqui foi meio que orquestrado pela Lorena, ela que Sim. gentilmente começamos esse diálogo, ela trouxe essas proposições, então eu pedi para que você se apresente, Lorena, falar um pouquinho da cultura conexiva, Sim, esse seu histórico aí atrás dessas informações de neuro, e aí a sim. gente começa o bate-papo aí. Então, gente, boa noite. Eu queria primeiramente agradecer ao Lori, porque eu acho muito importante a gente criar esse espaço para fomentar a neuroarquitetura.
E para mim tem sido muito importante falar dela, porque quando eu a descobri, para mim foi um propósito profissional. Eu descobri não só a neuro, mas um propósito profissional, e isso trouxe muitos benefícios, assim, para minha vida. E eu acho muito importante compartilhar esse processo com vocês. Eu tenho um escritório de arquitetura aqui em Belo Horizonte, Lorena Barros Arquitetura Conexiva, e a gente faz projetos aí residenciais, comerciais, corporativos, e já tem de 2 a 3 anos que eu comecei a estudar a neuroarquitetura. Eu faço parte de um grupo aqui de Belo Horizonte, neuroarquitetura.bh, que a gente tem por objetivo estudar e tentar aplicar dentro dos nossos projetos os princípios da neuroarquitetura. Então, esse aí é um histórico muito pequeno, perto desse fera que eu lori, mas eu Imagino, acredito que a gente possa sempre juntos estarmos agregando aí a todo mundo. né? É bom. E eu acho que uma das coisas legais, Lorena, disso é assim, ó, estão aqui participando conosco, eu já vi passar aqui, passou o Rogério Gaspar, o Uhum, Rogério é sim, um grande pesquisador, a gente já teve uma live com ele também, o cara assim se dedica um monte, ele foi bem para uma linha do neuroconsumer, que é uma coisa muito legal. sim. Aqui também passou a Thalita, não cheguei a ver se o Oliveira Júnior passou também, que também é um grande pesquisador da área, a Miriam Sim. Runge, a Catarina Macedo está aqui conosco, é a Aham, fera dessa questão sim. do eco, da biomimética, Estamos entre eco-friendly. feras, né? Nossa, então a gente está assim, ó, É, tem uma galera de peso aqui que com é, certeza vão trazer bastante questionamentos também. E uma das sim, coisas legais da sim, sua proposição foi isso que você falou, que você está começando nessa sim, jornada sim. e talvez a gente aqui possa contribuir para que essa jornada cresça cada vez mais. Crescer Eu cada sempre vez digo mais. que o conhecimento a gente tem que compartilhar. Então, quanto mais coisa vir, melhor para nós. Melhor. Como que você está querendo começar essa dinâmica Bom, aí, Lorena? então vamos lá. Bom, a ideia do tema, ela surgiu quando eu comecei a conversar com a Lori justamente disso. Da dificuldade de profissionais, assim, recém-formados, ou até de quem está muito tempo na área, de entender realmente os conceitos da neuroarquitetura e a importância dela. E, além disso, como aplicar isso dentro do nosso processo criativo e realmente ter uma arquitetura entregue diferenciada, né? Então eu comecei a estudar e eu percebi que esse processo de assim, olha, eu vou entender a ambiência que eu preciso criar para poder me concentrar e realmente internalizar esses conceitos, era pura neuroarquitetura. É basicamente isso que ela estimula, né? A gente, primeiramente, tem um indivíduo bem profundo, ter um entendimento bem profundo desse indivíduo que vai utilizar o espaço. Mas quando eu digo profundo, é a gente entender ele assim, fisiologicamente, emocionalmente, entender as suas bagagens, o seu histórico de vida, para depois começar a analisar o espaço que existe, começar a entender assim o que existe nele que te favorece, que te estimula assim positivamente, entender o que falta nele para que a partir de então a gente possa propor os espaços que estimulem essas sensações e a criação desses hormônios que a gente precisa. Então existe o momento da concentração, existe o momento da diversão e isso me trouxe um muito positivo. Nós a gente tem assim nesse lado profissional, que exige da gente algumas questões, algumas, né, algumas características, e a gente também cumpre as nossas funções pessoais. Então, eu tenho ali a função com a minha família, com meu marido e com meus filhos, e falando principalmente nesse quesito filhos, a neuroarquitetura me colocou o entendimento de que, assim, eu sou totalmente responsável pela ambiência que eu gero para os meus filhos e automaticamente responsável por esse desenvolvimento cognitivo deles. Se eu sou responsável por essa ambiência, eu preciso pensar nesses espaços de forma que eu estimule os meus filhos cognitivamente. Isso, para mim, foi, em termos pessoais, foi o maior ganho que a neuroarquitetura ela me proporcionou aí. Então a gente está querendo isso para vocês, que vocês comecem a analisar o espaço, comecem a entender aquilo que te estimula positivamente, para que a gente possa não só ter esse entendimento interno, mas para que a gente possa passar isso para os nossos clientes também e até para você que está aí em casa. E é isso aí. Então a gente teve assim uma ideia que do Lori começar aí falando um pouquinho sobre personas, ele dá um parâmetro aí maior para que você possa ter um entendimento seu, e depois a gente vai fazer uma experiência sensorial.
a gente pediu para que vocês criassem uma ambiência específica para participar dessa live, para vocês entenderem como é diferente a gente ter um espaço pensado de acordo com a nossa necessidade do momento. Então a gente pediu uma música, que vocês colocassem aí uma bebidinha perto de vocês. Se vocês puderem, por favor, parar de beber a bebida até a hora que a gente fala, olha, pode voltar. Então a gente pediu que vocês fossem também para um espaço ou que vocês gostassem muito, ou que vocês não gostassem, para que a partir dessa experiência, vocês comecem a entender o porquê que você realmente gosta, o que não gosta, para alterar esse espaço de uma forma mais assertiva. Falei demais, né, Lori? Imagina, é uma introdução perfeita, é bem essa proposta que a gente tem. Por que isso é sim. importante? Porque quando a gente fala de neurociência aplicada à arquitetura, hoje chamada neuroarquitetura, a gente precisa entender que nós não estamos reinventando a roda. O que está acontecendo agora são processos que sempre existiram e sempre foram perceptíveis dentro da arquitetura, dentro de uma boa arquitetura. No entanto, agora nós temos processos científicos que nos mostram como que esses processos são inicializados e o que pode ativar a inicialização desse processo. E a partir dele a gente tem um resultado. Normalmente, esse resultado tem a ver com o nosso comportamento. E aí a gente vai começar a entender um pouquinho disso de uma forma assim, nada sistêmica, muito à vontade. Primeira coisa que a gente tem que entender, que os arquitetos, eu, Lorena, vou continuar citando aqui a Miriam Ruge, Oliveira Júnior, o Rogério Gaspar, a Catarina Macedo, que está aqui conosco, não são cientistas, são arquitetos que estudam a neurociência e aplicam ela na arquitetura através de vários embasamentos que hoje já existem. Uma dica interessante, entrar no site da ANFA, que é a Academia de Neurociência para Arquitetura, lá tem muito artigo publicado, depois eu posso passar ali no privado os links, enfim, com bastante coisa interessante. Então, assim, cientificamente, coisas começaram a ser comprovadas. Coisas que nós já sabíamos, nós apenas percebíamos, mas não sabíamos. Isso pode ser um ambiente físico, como pode ser um ambiente social. A minha presença numa festa, a minha presença num grupo de amigos, enfim, as sensações que eu tenho de algo que eu estou vivendo, fisicamente ou socialmente. Essas sensações, elas são interpretadas pelo meu campo cognitivo, o que eu conheço de vida, o que eu tirei de extrato de conhecimento ao longo da minha existência. E esse campo cognitivo me gera um determinado comportamento. Então, se a gente sair um pouquinho da arquitetura, se eu estiver em uma festa, por exemplo, e de repente eu percebo que as pessoas, todas elas se conhecem e eu não conheço ninguém. Elas interagem muito e interagem muito pouco comigo. Isso pode me dar uma sensação de afastamento social. O meu campo cognitivo diz assim, olha, você já passou por isso em um determinado momento, não foi legal, eu vou embora. Então, o meu campo sensorial aciona o meu campo cognitivo, que me gera um determinado comportamento, o campo comportamental. Não é necessariamente sempre nessa ordem, mas quando a gente fala de espaço, tendencialmente vai ser nessa ordem. Eu vou ter sensações espaciais, que o meu campo cognitivo vai me dar uma tradução e isso me gera um comportamento. Um exemplo que eu sempre gosto de mencionar, que fica muito fácil, e aí, se a gente trouxer aí para dos campos da arquitetura que mais utiliza isso, é o campo comercial, se nós estivermos, por exemplo, diante de uma loja que ela tem uma montagem relativamente suntuosa, sofisticada, eu vou perceber que eu me preparo para entrar nessa loja. Eu entro nessa loja gesticulando menos, falando mais baixo, me movimentando mais devagar. Mas quando eu estou, continuo passeando pelo shopping e me deparo com uma loja bem popular, não vou dar nomes aqui, mas uma loja popular, uma loja rápida, express, eu percebo que eu não me moldo para entrar lá. Eu simplesmente entro, pego as coisas que eu quero e vou embora. Então, em tese, é a mesma pessoa, mas não é a mesma persona. É a pessoa Lori que está fazendo esses dois entrarem em lojas. Mas dentro de uma eu assumo uma personalidade, dentro da outra eu assumo outra personalidade. E isso me é ditado em muito pelo ambiente. Então, quando eu tenho uma sensação do ambiente, o meu campo cognitivo diz assim, aqui você vai adotar esse comportamento. Então, de um modo geral, acontece nessa hora. Em cima disso, a gente começa a passar as pessoalidades, ou seja,
Lorena, até pedi uma gentileza a você, eu estou percebendo que está Sim. passando aqui umas perguntinhas, depois Sim. se você quiser me Tá, orientar, só para não perder o raciocínio, tá? tá, E vou olhar tentar, aqui. vamos tentar ao máximo responder a todos, mas de novo, se passar alguma coisa, manda Tá, depois no seu perfil que a gente responde. Bom, sim. então aí a gente começa a entrar no campo das personas. Aqui a gente entendeu como que sou eu com o mundo, né? Cognitivo, sensorial, comportamental. O Jung, o Carl Gustav Jung, ele define nos seus estudos, já há um bom tempo atrás, uma classificação que até hoje vigora, que é uma classificação de 12 personas. Aí a gente ali tem o mago, tem o bandido, tem o herói, tem o aventureiro, tem o governador e por aí vai. São 12 classificações. O que são essas classificações de persona? Em um modo muito reduzido para a gente poder caber tudo aqui, é como as pessoas se portam diante do mundo, como que eu assumo a minha posição diante do mundo externo. Quando a gente fala mundo, é mundo externo, né? É o mundo social, é o mundo físico, é a estrutura familiar, é como eu me vejo diante desse mundo externo. Em cima dessas características, perdão, em cima de uma dessas classificações, temos algumas características dessas pessoas. Então, o aventureiro ele é mais arrojado, ele é mais dinâmico, ele é menos temeroso. Aí, se a gente for para o mago, ele é mais lúdico. Então, a gente vai percebendo que existem modalidades de características para cada classificação dessas. Mas, por enquanto, nós temos como que a pessoa se enxerga perante o mundo, como que eu me assumo, como que eu me posiciono diante do mundo externo. Aí a gente começa a perceber que outros estudos chegam e eles complementam estudos que já existiam, incluindo da persona. A gente trabalha hoje com a teoria de Eichmann, que é a teoria da empatia. Como que nós desenvolvemos ou não empatia com elementos externos, sejam pessoas, sejam espaços, seja Uhum. qualquer relação externa a mim. E essa teoria, ela estabelece dois níveis de comunicação com o mundo externo. Uma delas fazendo com que a gente tenha uma leitura de mundo, como que eu leio esse mundo. E ali a gente estabelece que nós podemos fazer essa leitura de uma forma clássica ou de uma forma barroca. Esse clássico e esse barroco não tem a ver com o desenho, não tem a ver com a escola estilística de arquitetura, mas sim o modo como eu me relaciono com o meio externo. As pessoas que a gente chama de tendencialmente clássicas são aquelas pessoas que têm uma leitura mais objetiva desse mundo externo. São pessoas mais objetivas. Elas entregam uma informação rápida e elas querem uma resposta rápida. São objetivas. E a gente tem as pessoas classificadas como barrocas, que são as pessoas que gostam de mais mobilidade de linguagem com esse ambiente externo, com as pessoas que a cercam. Então, nós temos pessoas que são mais objetivas e pessoas que são mais, entre aspas, rebuscadas. Não tem o certo e não tem o errado, são características que nós enxergamos, né? E, além disso, a gente passa por uma outra condicionante que é trazida também, que é a condicionante de apropriação, como que eu me aproprio de um espaço. E aí a teoria também faz uma divisão entre masculino e feminino. Esse masculino e feminino não tem a ver com sexo biológico, tem a ver com masculino e feminino classificação cognitiva, ou seja, uma determinada pessoa, independentemente do seu corpo biológico, ela pode assumir um cognitivo X, ou masculino ou feminino, independentemente do seu corpo biológico. Então, só para ficar bem claro que isso não tem a ver com sexualidade. Isso tem a ver, mais uma vez, como a apropriação de mundo externo, né? Como que eu me aproprio do mundo, com o cognitivo mais masculino ou com o cognitivo mais feminino. Em nenhuma dessas classificações a gente pode ter o chamado 100%, não existe 100% de nada. Mas a gente tem aí um grande volume informativo que nos dá vamos chamar assim, uma setorização de pessoas, e a gente acoplando isso tudo, a gente chega no que se chama de público-alvo, para quem eu trabalho. Então a gente vai ter uma persona, a gente vai classificar essa persona numa linguagem mais clássica, mais barroca, e depois a gente vai ver uma apropriação mais masculina, mais feminina. Isso tudo vai virar um grande caldeirão informativo, e é a partir daí que entra o que a Lorena comentava, que agora sim a gente tem as características de quem vai usar o espaço para poder projetar esse espaço. Quando a gente fala de neuroarquitetura e a gente fala de alguns pontos, às vezes a gente precisa fazer uma separação bem importante. Existe a boa arquitetura, que ela sempre foi, é e continuará sendo uma boa arquitetura, e tem a neuroarquitetura.
Então, nós temos profissionais que não têm conhecimentos específicos da área de neuroarquitetura e fazem uma excelente arquitetura. Tem uma metodologia, tem um processo, tem um modo atuante dentro da área e fazem uma excelente arquitetura que atinge todos os níveis, ou praticamente todos os níveis de uma neuroarquitetura. Ou seja, continua sendo e sempre será uma boa arquitetura. No campo da neuroarquitetura, o que nós temos são ferramentas que podem agregar a uma boa arquitetura ou transformar algo em uma boa arquitetura. Então, a gente sempre vai dissociar isso, porque algumas vertentes de diálogo, quando a gente fala assim, por exemplo, temos que, para trabalhar com neuroarquitetura, a gente tem que fazer um excelente briefing do nosso cliente. Um excelente briefing de cliente faz parte da boa arquitetura. Para que eu possa fazer um bom projeto, eu tenho que conhecer muito bem para quem eu vou projetar. Então, esse é um link da boa arquitetura. No entanto, se eu tiver conhecimentos de neuroarquitetura, eu consigo, nesse briefing, imputar elementos a mais ou ler de uma forma diferente esse briefing que foi feito, né? Então, é só para a gente ir dissociando aí que se complementam, são técnicas complementares. E a partir desse momento, a gente começa o processo em si. Lorena, eu sei que eu fui avançando aí Sim. do persona para ajudar, mas Não, vou é te isso aí. devolver para você ir me acompanhando o raciocínio e me passando demandas em cima disso. Sim, só para contextualizar aí, gente, a gente vai passar as referências bibliográficas para vocês, que é o que a grande maioria está pedindo, para que no finalzinho aí a gente não perca esse processo agora. Bom, vamos começar então a falar dessa nossa experiência. E assim, se você por um acaso não conseguiu se preparar da forma como a gente comentou, você pode entender o processo e utilizar isso depois. O importante é você entender aquilo que a gente está passando para vocês. Então, no início a gente falou para separar uma bebida, pegar algum aperitivo e esperar o momento para a gente falar para vocês beberem. Então, chegou este momento. A gente quer aqui fazer uma experiência degustativa e a gente vai querer que vocês, se possível, vocês prendam a respiração e tomem um gole aí da bebida que vocês escolheram. Então, assim, a gente vai esperar aí uns segundinhos aí, que eu vou também tomar a minha. Bom, vocês vão conseguir Depois a reparar. gente vai traduzir isso em arquitetura, fiquem A calmos. gente vai entender, a gente vai explicar para vocês. Bom, se vocês apertaram bem o nariz, vocês vão poder entender a diferença de você, a percepção que você tem de algo a partir da ausência de um sentido. Então, quando a gente tampa o nariz, automaticamente isso reflete aí no paladar. Então, se vocês tomarem um outro gole dessa bebida, vocês vão ver como que ele não acessa somente o paladar, o olfato, ele também traz pra gente memórias. Com certeza vocês têm memórias aí também do cheiro do bolo da avó, ou de alguma comida que vocês amam. Então, o nosso intuito é mostrar para vocês a diferença de se projetar ou de entender o espaço sem um desses sentidos. E a partir daí, eu acredito que se vocês se prepararam, vocês estão ouvindo a musiquinha, vocês já estão começando a relaxar aí com a bebida, tô vendo que a maioria aí tá no choppzinho, já vi drinkzinho aí, todo mundo aí dentro do contexto. E aí a gente vai querer começar a falar com vocês sobre a experiência sensorial. E aí a gente vai pedir para que a gente vá guiando vocês e que vocês se meu som, peraí só um minutinho, se o meu som tá aberto, como Eu assim? estou ouvindo Não. você. Eu vi o Oliveira comentando aqui. Não tá não. Estou ouvindo você normal. Não sei se lá está dando algum eco, alguma Gente, coisa. parece um grilo? Uai, vamos. Não tá. Gente, se vocês puderem dar um ok aí, se tá bom o áudio, se não tá. Porque eu também tô Eu ouvindo um particularmente. pouquinho, mas. É. Bom, gente, então. Porque aqui tá tudo normal. Eu tô. Bom. Bom, qualquer coisa a gente vai voltando. Então vamos indo aí para a gente não perder. Então a gente queria muito que a gente vai guiar vocês. Despreocupem aí com os comentários, deixa as perguntas mais para o final. A brisa, existe aí uma ventilação natural. Como é que é que o seu. Hã? Uma coisa interessante. Vai afetar nessa experiência espacial? Porque vamos supor que vocês estão aí na cadeira do escritório.
A maioria tem certeza que é de couro. Grande maioria. Certeza. E aí, se você tá de short e o ambiente está um pouco mais quente, você vai começar a sentir que às vezes a perna vai suando, certo? Ou não, pode ser que você ligou o seu ar-condicionado e que tá bem friozinho, e aí você começa a entender que a textura ela vai se comportar também de acordo com a temperatura do ambiente. Acaba se tornando um todo, né? E já que você está aí sentado nessa poltrona, começa a reparar a questão da ergonomia. Como você está se sentindo nessa poltrona? Está te gerando incômodo? E principalmente, você sente alguma dor? Porque as cadeiras elas precisam ser ergonômicas, né? Então, será que a cadeira que você tem aí na sua casa está te propiciando aquilo que você precisa para cumprir a função que você deseja para esse espaço? É muito comum, vou dar um exemplo para vocês que acontece na minha casa. Aconteceu, gente, já consertei. Às vezes a gente mora num lugar um pouco mais frio, né? E aí a gente coloca aquelas mesas lindas de mármore. E aí o mármore absorve a temperatura fria do local. E aí a gente vai colocar a mãozinha linda sobre a mesa e aí gela. Você não consegue apoiar o braço na mesa durante a sua refeição. Então a gente tem que começar a entender que às vezes a gente precisa entender como os materiais se comportam para poder propor ele naquele espaço e também entender o clima local. Então, quando a gente vai pensar aí numa mesa de madeira, ela absorve menos a temperatura, será que ela não seria mais ideal para um ambiente como esse? Então, vamos começar a entender também que quando a gente pensa em projetar os espaços, a gente tem que entender o clima do local onde a gente está colocando determinado material. Então, vamos continuar aí. E aí, também quero deixar um ponto muito importante, que essa experiência que a gente está tendo, essa experiência sensorial, é muito importante na fase da criança, quando ela ali até há 1 ano de vida. E muitos dos pais, eles querem tirar essas experiências sensoriais da criança com medo do que pode acontecer. E aí, o que acontece? Quando a criança nasce, existe uma poda neural muito grande, é a primeira poda neural que ela passa. Aos 13 anos, ela vai passar por uma segunda poda neural. Mas até 1 ano de idade da criança, ela desenvolve 90% das atividades cognitivas e das sinapses neurais dela. Então, quando a gente cria um espaço para uma criança em que a gente a priva do contato com as texturas, de criar experiências, um espaço muito clean, a gente tem que começar a se perguntar se a gente está realmente estimulando o desenvolvimento cognitivo da criança. Até que ponto que o medo do cuidado com a criança interfere na atividade cognitiva dela. E aí vamos continuar. Tá tudo certo aí, Lori? Por enquanto, sim. Bom, então agora... Depois eu vou começar a dar nomes para essas técnicas, só para eles entenderem que tudo isso Sim. vai virar projeto já já, né? Sim, aí a gente está falando de uma forma mais leiga, gente, porque o nosso Claro. objetivo é acessar todos vocês, independente da profissão que vocês tenham. Porque esse exercício, você que não é arquiteto, você pode fazer na sua casa para começar a fazer escolhas mais assertivas para ele. E no final dessa live eu quero falar para vocês como vocês podem escolher um profissional para realmente cuidar do seu espaço, qual que é a importância disso. Mas vamos lá. Aí agora a gente vai pedir para quem está aí de olhos fechados para abrir os olhos. E aí a gente tem várias situações. Você pode estar aí num ambiente escurinho, sem iluminação, um ambiente que te traz aconchego, mas você também pode estar em um ambiente super iluminado. E a gente quer entender de onde vem essa luz, qual que é a intensidade dela, se ela te ofusca, se ela é indireta ou indireta. E assim, além de entender essa luz, é entender assim, como o seu corpo reage a ela. Aquilo é agradável para você? É confortável ou não? Te incomoda? O nosso objetivo é vocês analisarem todos esses quesitos e entender aquilo, me incomoda ou não me incomoda? E qual que é o estímulo que você tem a partir disso? Então, vou dar um exemplo bem claro para vocês. Quando a gente está criando, por exemplo, em lojas ortopédicas, a gente tem que ter um cuidado muito grande com a iluminação. E muitas pessoas pensam só, vamos colocar iluminação amarela, porque é confortável. Mas quando a gente cria um projeto para umidade específica, no caso dos idosos, a gente tem que pensar que a iluminação ela precisa ser branca. É uma iluminação que vai ativar uma atividade, vai estimular uma...
Então, se eu tenho aí uma mesa que ela é mais reta nas pontas, às vezes eu tenho uma dificuldade maior de me movimentar em torno dessa mesa. E muita mãe preocupa com criança nesse momento, né? Então, assim, essa forma, ela te afasta ou ela aproxima você dela? E aí, no caso, onde se usa cores no ambiente hospitalar, o Oliveira Júnior está perguntando para a gente pode pensar nessas cores justamente nos quartos de recuperação. Inclusive, aqui em Belo Horizonte tem um exemplo muito interessante deles dentro do Hospital Mater Dei. Ele foi reformado e lá eles colocaram o roxo em grande maioria dos ambientes. O roxo, de acordo com a cromoterapia, ele estimula aí um aconchego e ele estimula a recuperação, ele acessa essas questões, juntamente ao verde e ao azul. O verde nos remete muito à natureza. É quando a gente também pode entrar aí depois em outros quesitos, que até o Lori já falou, sobre o design biofílico, né? Como itens que nos remetem à natureza fazem com que a gente consiga ter um ganho de bem-estar, um ganho de produtividade e tudo mais. E aí, vamos lá, gente. Então, assim, dentro dessas escolhas desses mobiliários, vamos começar a entender se aquela peça, ela aproxima ou não de você. Também lembrando que existe a questão das alturas. Quando a gente está falando aí de idoso, será que uma cama mais alta, uma cama mais baixa é melhor para ele? A gente pode falar aí também dos bancos, do tamanho, a gente tem que começar a analisar o nosso corpo. E no caso de sofá, existem sofás que são muito profundos, a gente tem uma dificuldade de sentar, nós que somos menores, mas para quem é maior tem uma facilidade. Então, comecem a ter essa interação com o seu espaço, a altura do mobiliário, se existe aí um mobiliário que te propicia encostar aí dentro da sua área gourmet e bater um papo confortável. Ou se às vezes essas banquetas altas da sua área gourmet não são ideais para você que tem várias crianças em casa, porque eles não conseguem utilizar desse produto. Então, comecem aí a entender que o formato e a altura associado à cor faz com que a gente tenha que pensar, de fato, nesses mobiliários. Se quiser acrescentar algo, Lori, pode ficar à vontade. Não, tranquilo. Depois só vamos ponderar sobre as técnicas, só isso, mas Sim, tá a indo gente no está indo de caminho. uma forma mais leiga Mais para que vocês light. possam, mais light para que vocês possam entender. Lembrando que o intuito era justamente esse, a gente fazer com que as pessoas entendam de uma forma um pouco mais prática, sem tanto linguajar técnico, que foi essa a grande dificuldade que eu tive. Então, aí depois a gente pode começar a pensar, gente, se o layout, a divisão, a amplitude dos espaços, ela está correta e de acordo com as funções que você deseja promover nesse espaço. Vou dar um exemplo muito prático, porque a neuroarquitetura ela também passa por uma questão cultural. Então, vou dar um exemplo meu na minha casa. Eu tenho uma sala em que eu tinha uma mesa e logo ao lado dela, coisa de 3 metros, eu tinha uma mesa de varanda que servia de jantar paralelo. Então, era uma mesa ao lado da outra. E a gente precisava de espaço, de espaço, de espaço. Eu comecei a reparar como nós nos comportávamos dentro dele. E a gente entendeu que, no nosso caso, a varanda é a melhor parte da casa. E por mais que tivesse uma mesa de jantar e de almoço, nós só comíamos na mesa da varanda. E a gente começou a entender a necessidade daquela mesa ali. E eu reparei que era uma questão cultural. Porque eu, Lorena, fui criada dentro de uma cultura em que a gente tem que ter uma mesa de jantar, né? E aí eu comecei a me perguntar e eu fiz esse mesmo questionamento para o meu marido. Por que não? Por que a mesa da nossa varanda não pode ser essa mesa de reunião e ao mesmo tempo essa mesa de jantar, já que dentro desse espaço é o espaço que a gente mais passa tempo e é o espaço que a gente mais gosta. Foi quando eu realmente cheguei a essa resposta de que era cultural e que eu precisava quebrar essa barreira. Foi quando a gente retirou a mesa de jantar da nossa casa e hoje a gente tem um espaço amplo que está propício às minhas funções. Ele pode não esteticamente estar o melhor ou mais bonito, mas ele cumpre a função que eu preciso no momento. Então, é isso que a gente também tem que começar a perceber. Esse layout está propício para você? Se você é uma pessoa mais nova, você tem uma facilidade de locomoção melhor, de movimento melhor. Se você é uma pessoa mais velha, será que você não está precisando de alguns apoios laterais que te ajudem nesse movimento? Esse espaço está muito cheio, está te incomodando ou não está? Porque tem, como o Lori explicou, existem as pessoas que são clássicas e as pessoas que são barrocas. E daí, quando a gente começa a falar que a gente vive em família, né? São várias pessoas utilizando o mesmo espaço, como vocês vão
se colocar, sendo que cada um pode aí ter uma visão. Eu posso preferir um ambiente... Coexistir, né? Como nós todos vamos habitar esse espaço? Lá em casa eu vou ter que assumir que nesse espaço eu que mando, entendeu? Eu sou muito barroca e meu marido é muito clássico. Então, coitado, ele tá aí desprivilegiado. Mas é importante a gente ter essa visão, porque no caso de uma família, a gente precisa agradar a todos. Então, quem que vai ceder ou não? Então, comece a fazer essa visão, essa leitura. Eu vou acelerar um pouquinho, porque falta só 3 minutos. Bom, então, depois que a gente faz essa leitura toda do espaço, eu vou convidar vocês a fazerem isso em outros locais, para que vocês tenham aí essa percepção. A gente começa a ver exatamente o que o Lori falou. Qual que é a mensagem que o seu sistema emocional te passa de forma inconsciente quando ele entra nesse espaço. Está gostoso? Está confortável? Está seguro? Não está seguro? Está muito ruim ficar aqui? Não está? E aí a gente entende realmente que o espaço ele molda nosso comportamento e que o cérebro ele faz essa leitura e ele vai liberar os hormônios específicos de acordo com essa leitura inconsciente. E que a gente precisa ter um entendimento disso para reestruturar os nossos espaços. Você quer continuar acrescentando aí alguma coisa, Lori? Não, fique à vontade. Depois eu vou, para a galera que é da arquitetura, que eu vi que tem vários aqui, depois eu vou passar os nomes que a neuroarquitetura tem para essas técnicas todas. Mas vai lá, vai que tá indo bem. O povo tá curtindo, então, tá todo mundo aplaudindo. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu estou falando muito rápido porque o tempo é muito pouco. Com certeza eu muito poderia pouquinho. fazer muito mais. Mas aí, eu estava até trocando essa ideia com o Lori hoje. A gente está vendo aí no mundo assim, várias variações da frase de Gandhi, né? Tipo, seja você a mudança que você quer no mundo. E aí eu comecei a pensar em nós, arquitetos, a partir desse conceito da neuroarquitetura. Porque, assim, antes da gente ficar querendo que o indivíduo entenda a importância de nós, profissionais da arquitetura, e a importância da neuroarquitetura, a gente tem que passar por essa transformação interna. É começar a avaliar os nossos espaços, onde que a gente vive, para que a gente passe por essa transformação, não só pessoal, como também projetual. Os indivíduos tenham essa percepção, porque o indivíduo ele só vai dar valor quando ele entender que aquilo realmente tem valor, que gerou valor e que gerou transformação em você. Então não adianta a gente ficar querendo que as outras pessoas percebam as transformações se a gente mesmo não está ciente delas, assim. E para fechar, que com certeza aí o Lori a gente vai conversar um pouquinho com vocês aí, eu queria propor uma reflexão para os profissionais da área, principalmente para os que estão começando, assim. Porque eu vejo que existe um equívoco muito grande na forma como os indivíduos contratam os nossos serviços profissionais, assim. E eu acredito que isso seja nossa responsabilidade, sabe? E a grande maioria, eles não têm esse entendimento e eles escolhem pelo estilo. Que a gente acaba assim, eu gosto mais do cinza, gosto mais de tal cor, coloca a mesma cor em todos os projetos, né? E isso acaba tornando característico de determinado profissional. Então, a gente vê muito isso no mercado. A gente olha para uma arquitetura, para um ambiente, e a gente consegue identificar qual foi o arquiteto que gerou aquele espaço. Então, dentro da neuroarquitetura, eu queria propor, né, assim, que já que os espaços são pensados de acordo com a identidade, queria que vocês começassem a olhar se a gente não pode dizer que existem várias pessoas iguais por aí. Porque existem espaços que são muito iguais. Então, será que a gente adotar um estilo que é seu e a pessoa te contratar por ele, será que é o correto da gente fazer? A gente está pensando no indivíduo ou a gente está ali assinando uma arquitetura? Então, agora realmente para finalizar, Lori, existe uma psicóloga que ela chama Carla Furtado, ela é criadora até do Isso da Feliciência, que ela fez um questionamento numa palestra que me tocou muito, que ao pensar essa experiência aí, com certeza cada um teve uma percepção. Eu queria fazer a pergunta que ela fez nessa palestra. Você viveria essa realidade amanhã? Você faria esse mesmo espaço da mesma forma? Então, segundo ela, felicidade é você querer reviver a vida que se possui. E dentro da arquitetura eu vejo que felicidade é você querer continuar vivendo nesse espaço em que você vive. E é isso aí. Espero que tenha agregado aí. Nossa, foi fantástico. E eu achei bem interessante, Lorena, que até queria te dar os parabéns assim em público por você ter simplificado um monte de processo. E quando as pessoas, porque eu acho que uma das coisas que assusta é que quando as pessoas começam a pesquisar sobre neuroarquitetura, vem muito termo técnico, que alguns eu vou ter que falar aqui até porque para quem é arquiteto, né, poder validar o nosso assunto.
Mas as Sim. pessoas assim, nossa, mas o que é isso? Como é que eu uso isso? Da onde vem? E você foi meio que desmantelando isso, ficou muito legal. Antes disso, eu queria agradecer aqui, eu fui vendo, tá girando Ah, muito rápido aqui, eu queria prestar atenção em você também, mas passou aqui a Márcia sim. Barreiros, uma grande amiga lá de João Pessoa A também uma gente não deu nem, pesquisadora de não deu nem neuroarquitetura tempo de aí. dar oi para Não todo deu tempo mundo. de agradecer, mas a Márcia. E passou uma pessoa aqui que eu tenho que mencionar, que é a Caroline Ogura. A Carol Ogura, ela está extremamente envolvida no livro junto comigo. Está aqui o selinho aqui do lado da minha imagem, o Neuroarte. O selo foi idealizado por mim, mas esse grafismo aqui é assinado pela Carol. E a Uhum. Carol, uma exímia pesquisadora da teoria de Eichmann, da teoria da empatia, e ela tem uma contribuição significativa no livro, tanto da parte de pesquisa como da parte gráfica, também ela está assinando a diagramação visual, então só para agradecer a Uhum. participação da Carol, que, ó, a Márcia aqui, apareceu aqui, beijão, mas ó, a Carol também, enfim. Bom, Ah, rapidão, porque daqui a pouquinho já vai acabar, mas várias coisas que a Lorena bem trouxe para nós, quando a gente começa a estudar sobre neuroarquitetura, isso aparece muito como elemento técnico. E aí é legal a gente desmantelar algumas coisas aqui. Então, por exemplo, assim, existe uma técnica na neuro que a gente chama de blind sight. Blind sight seria a visão cega, né? Ou seja, o que você está enxergando, mas você não processa que está enxergando. Esse exercício que a Lorena propôs, de a gente fechar os olhos e a gente perceber, eu mesmo, no meu caso aqui, eu estava com uma mão numa poltrona e outra mão numa mesa, essa mesa tem um tempo de vidro. Então, a hora que eu fechei, eu percebi nitidamente que a textura de um braço, de contato de um braço, era diferente da outra. Mas se eu estiver agora conversando com vocês, um braço em cada textura, eu não estou nem aí. Tá lá, só sei que está apoiado e vai embora. Ou seja, existe essa técnica de blindsight, é tudo aquilo que você está percebendo do espaço, mas não necessariamente você está racionalizando isso. Então, é a partir desse que a gente consegue fazer estímulo dos sentidos. Eu consigo ter alguns processos que realmente não vai dar tempo aqui da gente falar, mas onde a gente consegue estimular os sentidos das pessoas de uma forma positiva, qualificada. Eu trago isso no livro o tempo inteiro, que esse estímulo tem que ser positivo e tem que ser qualificado, ou seja, a gente está trabalhando o tempo inteiro com ética, a partir do momento que eu conheço os processos, né, neurais, e aí a Lorena trouxe as questões das sinapses, enfim, que são nossas ligações neurais, e a blind sight vai aparecer sempre nesse sentido, de o que você está percebendo. Essa dinâmica que ela propôs também de fecharmos os olhos para perceber temperatura, ventilação, enfim, tem vários quesitos disso que a gente também, ao eliminar um dos principais sentidos que nós temos, que é a visão, que a gente começa a perceber. E aí ela trouxe a questão de o ruído que você está ouvindo, se ele é benéfico, se ele é maléfico, enfim. Existe na neuro uma divisão que a gente faz entre ruído e silêncio. E tem um silêncio que a gente chama de silêncio cognitivo. O que é o silêncio cognitivo? É quando tem algo, tem algum som no espaço, que ele existe, mas eu não o processo mais, não racionalmente. Irracionalmente eu estou processando, mas racionalmente não. Eu vou dar um exemplo claro de silêncio cognitivo. Você está em um espaço, seja na sua casa, no seu escritório, e de repente alguém desliga o ar-condicionado. E aquele ruído que tinha, por mais leve que fosse, ele sumiu. E aí você faz assim, nossa, estava me incomodando e eu nem percebia. Esse é um elemento que a gente chama de silêncio cognitivo, ou seja, aquele ruído ele se incorpora no espaço e eu não mais o percebo. Ele me é silencioso no sentido de não estar sendo processado, mas ele existe, né? Então essa dinâmica de lidar com os sentidos dentro do espaço. Essa questão que a Lorena trouxe bastante para a gente de pensar muito bem o layout, a diagramação do layout, a gente vai ter uma questão também dentro dessa parte mais técnica da neuroarquitetura que a gente chama de wayfinding. O wayfinding é o nosso GPS, né? Nosso GPS mental dentro do espaço. E a diagramação que a gente organiza o layout é extremamente significativo para isso, porque alguns layouts são muito bem absorvidos por nós e outros nem tanto. Então, isso que a Lorena trouxe do case da casa dela, que ela eliminou uma determinada quantidade de móveis de um espaço, levou para outro espaço, e enquanto ela falava isso, alguém passou por aqui rapidinho falando sobre que cada casa tem que funcionar de uma forma. É exatamente isso. É o modo como eu me guio dentro do espaço para determinadas atividades.
o que funciona para mim pode não funcionar para outro. Mas quando a gente está fazendo o projeto pensando no usuário, a gente vai acabar tendo esse nível de investigação para a gente ver o que a gente vai lidar. E esse wayfinding, que é o modo como eu me guio dentro do espaço, pode ser feito, dentre outras técnicas, também pelo layout. Um layout mais facilitado ou menos facilitado. Aí a gente vem com várias outras técnicas que não vai dar tempo aqui, porque daqui a pouco a gente vai entrar em contagem regressiva. Mas, de novo, quero deixar à disposição aqui o próprio perfil para mandar perguntas que tenham lá, que queiram fazer algum questionamento. É só mandar por ali, aqui no direct, no privado, enfim. Eu vi que o Oliveira passou aqui, agora eu vi rapidinho, ele estava indicando alguma coisa da revista Lume. Eu acredito que seja a matéria A do gente, Rui Soares. a grande questão aí, Lori, está sendo a Ah, questão que eu falei da luz para os idosos. É porque quando a gente pensa, ah, só para poder certo. falar um pouquinho assim, porque eu também fiz a pós de iluminação aí, de Master em Arquitetura e Lighting, no próprio IPOG. Então, foram aulas com vários professores, estou finalizando ela aí Uhum. agora. E dentro de um dos módulos, a gente fala um pouco dessa questão da iluminação, de que a cor, por exemplo, uma cor branca, ela estimula a ação, ela ativa a ação. E uma luz um pouco mais amarelada, ela faz com que a gente se sinta um pouco mais confortável, né? A gente se sinta mais aconchegado no espaço. Então, quando eu falei um pouco da luz correta para a gente aplicar no espaço, eu estava querendo me dizer é isso. Se eu tenho um ambiente em que eu preciso gerar atividade no idoso, eu não posso colocar uma iluminação amarela. Então, aí me perguntaram, a questão na hora de dormir. Na hora de dormir, gente, é uma outra questão. A gente estava falando mais desse ambiente em que a gente quer a atividade deles. Mas eu vou mandar aí para todo Uhum. mundo. Perfeito. Lorena, eu acho que você inverteu a sua câmera. A gente está vendo um plano preto. Ah, Ah, agora ótimo. sim. Perfeito. Vamos lá. Mas eu vou aproveitar isso que você falou, mas também o gancho do Oliveira Júnior. A gente tem um profissional incrível no Brasil que trabalha muito com a parte de iluminação para a área da saúde, que é o Rui Soares. Ele é do escritório WeLight, de São Paulo, e ele já fez mestrado na área, está fazendo doutorado, é um pesquisador exímio, e um profissional que, inclusive, já várias vezes premiado aí na área de iluminação, e ele trata muito dessas questões. Então vale muito a pena, acho que o Oliveira estava indicando ali, saiu agora há poucos dias, tá no YouTube, foi feita uma live com ele da revista Lume Arquitetura, então entra lá no canal da Lume Arquitetura no YouTube e procura lá por Rui Soares, vocês vão ver, tem uma palestra de mais ou menos uma hora e pouco dele falando sobre luz e saúde. E é extremamente importante porque ele traz as questões biológicas, fisiológicas, enfim, ele tem uma pegada muito, muito interessante. Tem outros profissionais aí no mercado também que se apropriam muito bem disso, a Neide Sense, a gente tem o Alexander Góes, então a gente tem aí uma bateria de profissionais bem indo para essa gama aí de iluminação e que inevitavelmente é uma das partes, eu até ousaria dizer uma das principais partes do campo sensorial, porque se não houver luz não há visão, né? Então ela faz aí uma contextualização incrível e aí é justamente numa tradução disso que a gente vem para o Neurolighting. De novo, assim como tem arquitetura, boa arquitetura e neuroarquitetura, tem projeto luminotécnico, tem o light design e tem o neurolighting. Neurolighting é quando a gente tem técnicas específicas de neurociência aplicada à iluminação para a gente ter essa configuração. Um excelente projeto luminotécnico é técnico. Neurolight é quando a gente tem as questões neuros trazidas para a iluminação. Mas, enfim, só para dar uma complementada aí, eu vi aqui que a gente está entrando em contagem regressiva, Lorena. Então, Justamente. vamos